A gente tá de luto pelo Museu Nacional, que ficava no Rio de Janeiro, e a gente vai tentar te explicar por quê. Por que a história importa? Por que você deveria ligar para isso? Olá, meu nome é Flávia Gaza, eu tô no meu habitat natural, coberta de gatas, esse é o canal do Garotas Geeks, e hoje a gente vai falar sobre história. O que é história e por que ela importa? Então eu vou trazer aqui mais ou menos 6 visões ou 6 maneiras que você pode olhar para a história, e daí eu espero que no final delas você possa, você mesmo, ter entendido por que eu acredito que história importa. Sim, temos mais uma gata. Esse vídeo também é feito em parceria com o meu grupo de estudo, Jogos Imaginário. A pesquisa foi feita junto com o Saulo. O Saulo é historiador, ele é maravilhoso, ele fez história, fez design de games, fez culinária, o cara fez 1 bilhão de coisas. Segue ele nas redes sociais, inclusive ele tá dando curso, vai dar workshop lá na Verve, então fica de olho aí no nosso site, sim, tô fazendo um jabazinho. E eu também queria mandar um beijo pra Hobbs, que me ajudou a revisar o material, e por a gente ele teria 40 minutos, mas não vai dar, né? Então a gente tentou reduzir no máximo que deu. Desculpa aí pra todos os historiadores sobre coisas que ficaram faltando. A primeira visão, e a mais simples, é óbvio, é a história como preservação de fatos. Heródoto, há muito tempo atrás, narrou como que a Pérsia invadiu a Grécia, e foi assim que ele ganhou a alcunha de pai da história. É claro que toda vez que alguém ganha essa alcunha, pai, mãe de algum bagulho aí, é sempre contestável, nunca é necessariamente 100% verdade, não é mesmo? Porém, ele ganhou essa alcunha aí, e foi por conta de grandes relatos como esse que a gente tem partes da nossa cultura, e partes inclusive da sua cultura pop. Talvez se ele não tivesse relatado como é que os persas invadiram a Grécia, a gente não teria 300, o quadrinho, tipo 300 de Esparta, porque isso não teria acontecido. Talvez a gente inclusive nem saberia sobre como se viviam os espartanos, diferente dos atenienses, por que eles eram uma raça tão bélica. E isso só acontece porque alguém estava lá e contou o fato pra gente. A segunda coisa é a história como máquina do tempo. Mark Bloch diria que a história, ela coloca o sujeito no tempo, e não apenas o sujeito, porque a gente fica sabendo de fatos e coisas que aconteceram ao redor do tempo, e é assim que a gente se organiza olhando para o passado, pensando o que a gente viveu, como que a nossa cultura foi sendo moldada. Então a história, o estudo da história, pode te levar a verificar coisas, e é por isso que a gente fala que serve como uma máquina do tempo. É claro que quando você de hoje olha para o passado, você sempre vai olhar com um viés, ou seja, com o seu olhar do presente. Então a história nunca é 100% factual, isso é impossível, porque o fato está sempre sendo observado por alguém. E é por isso que a história é uma coisa viva, ela é uma máquina do tempo que continua viva. E as pessoas vão lá, visitam, descobrem coisas, descobrem esses resquícios, essas provas, e daí trazem de volta, observam, pensam, nossa, por que será que era assim? Fazem um monte mais de pesquisas, e daí a história vai mudando, porque não apenas a gente vai descobrindo coisas novas, mas também a gente vai tendo novos olhares para coisas que eram consideradas apenas do passado. Então, se você pensar, é uma máquina do tempo que faz com que você possa viajar, faz com que você possa experimentar coisas e ter provas daquilo. Essas provas, como elas são rastros, passagens de coisas que aconteceram, elas obviamente vão sempre ser vistas de formas novas. E é por isso que a gente precisa manter essas coisas, ou por isso que tanta gente mantém essas coisas, para a gente poder ir lá e olhar de novo, e às vezes aplicar uma nova tecnologia. Então pensa se você sempre pudesse entrar num aparato tecnológico e visitar como é que a gente vivia de outras formas em outros momentos. A terceira parte é a história como construção de linguagem e também de futuro. Então, se você pensar que você sempre pode visitar essa máquina do tempo, você pode ver como as sociedades se criaram. A psicanálise já explica que a linguagem é a maior normatividade. Por exemplo, se você pudesse, você passava o dia, a sua vida inteira fazendo por que você vai aprender a falar? É chato, é difícil, complicado, tem um monte de regra. Então, quando você aprende linguagem, é quando você está finalmente entendendo como funciona a sua sociedade. É via linguagem que a gente vai aprender. E é via linguagem também que a gente vai entender outras sociedades. Dizem por aí que se você não tem passado, você está predestinado a
fazer os mesmos erros no futuro. Tem um monte de pedaços da nossa cultura pop que contam como seria uma história sem passado. Se você pegar o Fahrenheit 451, que conta que a gente vive só com telas, não tem mais livros, então como é que seria esse futuro distópico sem passado? Talvez você tenha aí um bom indicativo do que aconteceria se a gente resolvesse queimar todos os nossos livros, não apenas de narrativa, mas também de história. O Attack on Titan conta o que aconteceria num mundo assim também. Tem um filme chamado A Onda, que eu não necessariamente gosto muito do filme, mas eu curto a premissa e o que ele fala, e ele explica como que a história pode acabar sendo repetida, porque a partir dela é que você vai moldar seu futuro. Tem gente por aí que acha que se você não ensinar coisas, as pessoas não vão aprender do tipo, se você não ensinar violência, ninguém vai aprender violência. Eu não acho que é bem por aí, eu acho que a gente está fadado a cometer erros que a gente não conhece. Então talvez seja melhor conhecer, e daí se você resolver fazer esses erros, ou acreditar que eles são acertos, pelo menos foram decisões informadas. Tem uma historiadora, que essa foi a Hobbs que me lembrou, que ela falou numa entrevista uma coisa muito importante, que é a Emília Viotti da Costa. Tem depois o link na descrição para a matéria onde ela deu essa entrevista, que ela diz que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros. Ou seja, a gente precisa estar ligado com o nosso passado mesmo para construir o futuro. Bachelard, que é o cara que eu gosto de estudar, fala disso num dos textos dele, sobre essa coisa da gente estar sempre ligado nos dois, que é o seguinte: é preciso sempre se ligar ao passado e, sem cessar, se desligar do passado. Para se ligar ao passado é preciso amar a memória. E para se desligar do passado é preciso imaginar muito. E essas são as obrigações contrárias que colocam em plena vida a linguagem. Ou seja, a gente não consegue ir necessariamente para frente ou imaginar um futuro que talvez seja melhor do que o nosso passado se a gente simplesmente desconhecer o passado. E é por isso que a linguagem tem muito a ver com isso. A nossa quarta visão seria da história como vista na mitologia grega. Então, na história e o museu como possibilidade de criação, como possibilidade de uma memória que nos ensina. Eu não sei se você sabe, essa é uma visão que vem de muito tempo atrás. Tem um cara chamado Junito Brandão e ele escreveu um dicionário etimológico da mitologia. O que isso significa? Ele foi não apenas atrás dos mitos, mas atrás do que as palavras representavam, o que essas palavras ou esses mitos representavam etimologicamente na história da Grécia, para explicar mais ou menos de onde esses mitos vêm, por que eles existem e o que eles querem realmente dizer. Na mitologia grega, tinha uma titã chamada Mnemosine. A tradução ou o derivado, diz o Junito Brandão, do verbo mimisken, que significa fazer-se lembrar, fazer pensar e lembrar-se de. Ela era a personificação da memória. E hoje a gente fala memória, mas se lembra que tem tudo a ver com essas três coisas. Então não é apenas lembrar, mas é fazer pensar, fazer lembrar e lembrar-se de. Então ela é um convite à lembrança. E ele diz que assim, depois que os deuses batalharam contra os titãs e tal, Zeus ganhou. Zeus virou pra Mnemosine e falou: olha, a gente tá precisando criar uns bagulho aí. Então eles tiveram várias filhas. E essas filhas são as musas. Como que isso é descrito? Durante 9 noites, né, eles ficaram juntos, e essa família, a raiz etimológica de música, diz ele, pertence à música, o que concerne as musas. Ou seja, aquilo que é cantado, aquilo que é dito em volta da fogueira, as coisas que são passadas de pai para filho, as coisas que são passadas na nossa cultura. E museu, o templo das musas, local onde elas residem ou onde alguém se adestra nas artes. Ou seja, o museu, ou a raiz etimológica do museu, nada mais é do que um local onde você pode visitar para conhecer as artes, para conhecer essas músicas, conhecer essas palavras, essas coisas que são contadas, essas histórias, essas lendas, etc. Então essa é a função do museu desde a época aí de Mnemosine. E é claro que ele também serve como entretenimento, e é claro que tem um monte de gente que questiona muita coisa sobre museu. Ah, se você tira de um lugar e bota do outro, tirou da cultura, e aí, como é que fica? Talvez isso até possa ser tema de outro vídeo, mas o que eu acho que é importante aqui é lembrar que o museu sempre foi um local de reconexão, e uma reconexão com histórias que vão te ensinar para você criar um futuro melhor, nem que seja um futuro melhor aí para você. A minha quinta visão para você é a história como potência de imaginação.
Para Bachelard, história e imaginação não são muito distantes. Eu vou ler, daí eu vou explicar. Assim, as memórias são vistas como imaginação em potencial, de modo que uma não está desassociada da outra. Olha só. Em sua primitividade psíquica, imaginação e memória aparecem num complexo indissolúvel. Ou seja, elas estão juntas e elas são opostos complementares e elas nascem mais ou menos do mesmo lugar. Analisamos-las mal quando ligamos a percepção. O passado rememorado não é simplesmente o passado da percepção. Ou seja, quando você olha para algum fato do passado, ou você olha para uma história, algo que te contaram, um filme, um livro, um game, algo que você viu, não é só a sua percepção que está lá, é todo o seu imaginário, é a maneira como você traduz essas imagens, a maneira como você entende essas imagens. Ele vai dizer, inclusive, que a imagem, ele vai dizer isso em outro livro, tá? O primeiro foi a Poética do Devaneio, agora é a Poética do Espaço. Ele vai dizer que a imagem, inclusive, não é eco do passado, é antes o inverso. Pela exploração de uma imagem, o passado longínquo ressoa em ecos. Ou seja, a gente olha para o passado como todas essas provas, esses rastros, essas passagens que a gente um dia teve, ou alguma cultura teve, alguma cultura humana teve. E quando a gente olha para isso, a gente olha com o nosso próprio repertório de imagem. E a gente pode, a partir daí, criar imagens novas, ou dar asas à nossa imaginação, ou usar aí do nosso imaginário para tentar se conectar ou criar fatos diferentes daqueles que a gente viu no passado. Então o passado ou a história, ela nunca é um negócio que fica lá parado, ela está sempre em constante movimento, ela está sempre fazendo parte de quem você é agora e quem você vai ser no futuro. E a última parte que eu acho importante é a sexta parte, que é a história como arqueologia. Sim, tipo Indiana Jones. Por quê? Porque, se você pensar, muitas vezes quando você estuda história na escola, você estuda como uma linha do tempo. Aconteceu isso, daí aconteceu isso, daí aconteceu isso, daí aconteceu isso. Não é bem assim que você estuda história na faculdade, dizem todos os meus amigos que fizeram história. Por quê? Porque a história não pode ser reduzida a uma linha do tempo. Ela é muito mais do que isso. É necessário sim uma arqueologia, porque se você sempre contar a história dos vencedores ou a história da linha do tempo, você esquece todas as histórias que não foram contadas. E esse não é meio que o objetivo. Tem um cara chamado Felinto que ele propôs um negócio chamado arqueologia da mídia, que é como a gente estuda a mídia, mas com um olhar também de arqueologia. O que ele vai propor é o seguinte: um aspecto importante da arqueologia da mídia é a sua preocupação em efetuar uma leitura da história a contrapelo, ou seja, uma história que rejeita as narrativas triunfantes e dominantes da grande odisseia tecnológica, em benefício de um foco em narrativas heterodoxas, direcionadas a coisas, objetos, ideias, tecnologias que não deram certo ou que representaram paradigmas minoritários. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando você fala em história, você não está dizendo só vá lá e olha para um fato. Você está dizendo vamos olhar para todo o redor desse fato, para todos os grãos que foram perdidos, para as coisas que se perderam pelo caminho. E é aí que você vai descobrir que a história é muito maior, ela tem muito mais identidades, ela proporciona uma base possível para que todo tipo de pessoa caminhe para um futuro diferente. Eu, você, todo mundo. Então falar de história não é falar de uma linha do tempo que está lá demarcadinha e é isso aí, Pero Vaz de Caminha, chegou no Brasil, sei lá quem gritou e daí independência. Não. Falar de história é usar a máquina do tempo para você construir um futuro diferente, para você não repetir os mesmos erros, para você experimentar novos grãos, para você conhecer novas narrativas. E ela é absolutamente importante, pelo menos no que eu acho. Depois desse vídeo você me conta se você ainda tem alguma dúvida, se você quer que a gente faça algum outro vídeo e qual é a sua visão de história agora. Se você curtiu, não se esquece de curtir e compartilhar para mais gente também poder ver, porque isso é bom pro canal também. E é isso, a gente volta logo menos com mais vídeo. Beijo e até semana que vem. Ah, a análise do imaginário não acabou, tá? A gente só abriu um espacinho aqui para poder falar desse assunto importante. Beijo!